Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade nas nossas aulas do Sistema Estrutural 2, né? Hoje nós vamos falar sobre as estruturas modernas em madeira, né? Então, uma nova ala de um shopping, vamos falar um exemplo aí, foi projetada para ser feita em madeira, certo? O projeto contempla estruturas curvas, olha só, orgânicas e com grandes vãos, né? A gente viu aí umas fotos nas aulas passadas aí, maravilhosas. Você é contratado para escolher o tipo de madeira a ser usado no projeto e verificar os parâmetros principais da escolha desse material. Como a gente já viu nas sessões anteriores aí, estruturas curvas com grandes vãos devem ser executadas com madeiras laminadas e coladas. Essa tecnologia do uso da madeira traz versatilidade e maior liberdade ao projeto arquitetônico, né? É um desafio grande aí em determinados projetos. Além de garantir de uma qualidade maior devido à homogeneidade da peça, ou seja, os laminados eles são todos iguais, né? Ou quase 100% iguais, né? Então vai ser quase tudo igual, né? As características dela. Um dos parâmetros importantes é garantir que as peças estejam na umidade correta. É muito importante a umidade da madeira. E que a cola que vai ser utilizada, né, seja do tipo sintética. Pois isso garante uma durabilidade maior da estrutura. Não se esqueça que sempre contratar um calculista especializado em estrutura de madeira para dimensionar o projeto, né? Às vezes o carpinteiro fala que sabe, mas o pessoal que realmente está focado, né, especializado em cálculo de madeira, é a pessoa importante, né? A fim de que garanta que a peça seja projetada com segurança aos seus usuários, né? Pegar um cara sempre especialista no assunto. A madeira foi um dos primeiros materiais a ser aproveitado pelo homem para a construção. Desde os primórdios da existência do homem na Terra, ele, depois que saiu da caverna, começou a procurar fazer as casas dele, sempre usando madeira, né? Pois é parte dos troncos e ramos das árvores que eram utilizados, né? E são utilizados até hoje. Com o corte do tronco, podemos ter inúmeros produtos, como as tábuas, as ripas e até mesmo o tronco, no seu modo bruto após a retirada da casca, né? Para escorar, por exemplo, né, vigas, laje, etc., né? Que a gente falou sobre o eucalipto, né? Que é um bom material para ser usado nessa função. Pode ser um produto de extração natural e, devido à sua formação, ela pode apresentar uma grande quantidade de defeitos, claro, né? Por conta dessas irregularidades, seu desempenho pode ser alterado e sua resistência ou durabilidade podem ficar prejudicados. Então, por exemplo, vamos assinar aí, pensa um pouco, veja qual a alternativa correta na lista, quais são esses principais defeitos encontrados na madeira, ou seja, nós, fendas e durabilidade, contato com água, nós, fendas, abaulamento e arqueaduras, intempéries, contato com água doce e salgada. Qual desses 5 itens vocês acham que é o correto? Outro caso também que a gente pode analisar. Você está desenvolvendo um projeto e seu cliente pede para que utilize um tipo de madeira mais fácil de se encontrar no mercado, né? O mais fácil não quer dizer que é o melhor, né? Pois ele tem urgência na execução da obra e a madeira será destinada apenas para escoramento de vigas e concreto. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de madeira retratada no texto anterior. O que vocês preferem? A recomposta, a roliça, a laminada e colada, a compensada ou a serrada? Então, a gente viu em aulas anteriores, né? Qual o tipo mais correto para sustentar vigas
e pilares, por exemplo. Então vocês têm condição de responder isso aí também. Dentro das características da madeira, a umidade é a mais relevante e deve ser sempre verificada se está dentro dos padrões normativos antes da construção. Não adianta depois pegar qualquer coisa e colocar lá e mais tarde você perceber que especificou o material errado. Você comprou uma quantidade de peças, entretanto, em uma delas verificou-se que estava com umidade maior que a esperada, olha, em torno de 28%. E a sugerida pela norma a 20 graus Celsius é de 12%. Olha só, tem 14% a mais de umidade, né, que deveria ser o correto. Né? Então, se você vai ver isso daí na norma 7190, né, projeto de estruturas de madeira. Então, qual é a porcentagem a qual a madeira deve chegar para que se tenha a condição esperada para ser usada na obra, sem que ocorram defeitos futuros? 3%, 18%, 40%, 10% ou 16%? Quais dessas alternativas vocês acham que é o correto? Pense aí. Depois nós vamos comentar tudo isso daí nas aulas presenciais, tá bom? Então, vamos falar um pouco, pessoal, sobre as propriedades desse material, da madeira, né? No que ele falou anteriormente, estudamos os conceitos das estruturas de madeira, sua história, os principais tipos de madeira e suas características físicas, certo? Resistência, umidade, uma série de coisas. Nessa sessão, conheceremos as principais propriedades da madeira que interferem no projeto de uma estrutura. Então, quais são os principais aí? A densidade da madeira, a resistência da madeira, a rigidez da madeira e a umidade da madeira. E aquelas que devem ser asseguradas para um bom êxito no nosso projeto, como durabilidade e resistência ao fogo. Olha só, resistência ao fogo e durabilidade. Colocar material numa estrutura, num projeto que dure, que aguente, que tenha resistência, né? Rigidez, esteja com a umidade correta, que a densidade, né, dela seja adequada e por aí vai. Além disso, aprendemos um pouco sobre as amostras de madeira. Já cheguei até a mostrar para você algumas amostras na sala de aula, certo? E a maneira como fazer os ensaios para obter os valores representativos dessas propriedades. Além dos passos a serem seguidos para chegar aos resultados com êxito. É muito importante lembrar de que a madeira é um elemento amplamente usado nas estruturas, é muito usado, sendo um dos mais flexíveis, de fácil manuseio e definição de formas e dimensões, razão pela qual sempre o encontramos em algum projeto. Né? Toda casa, quase 100%, sempre tem a madeira, nem que seja lá das treliças do telhado, né? Que a maioria, 99,9%, fazem as treliças do telhado de madeira. Para contextualizarmos a importância dessa sessão, imaginaremos um caso prático. Por exemplo, você já observou os pilares que seguram um pier de praia, né? E nos rios, para os barcos atracarem, né? Isso a gente vê muito, de madeira. Essas construções são geralmente feitas de madeira e passam a maior parte do tempo submersas dentro da água. Toda a estrutura deve se passar por um tratamento para poder ficar, ora, dentro da água quando a maré sobe, ou ora, fora da água quando a maré desce. Além de estar sujeitas à umidade todo o tempo. Por exemplo, maresia, né? Quando a água é salgada do mar, né? E também ter boa resistência para suportar as batidas, os choques, né, das ondas que batem sobre elas. E os barcos, né, quando se aproximam para atacar, né? Normalmente chega lá, nunca chega devagarzinho, dá uma bordoada, né? Pá, bateu lá. Imagina que aconteceria se ela se desmontasse inteirinha, né? Quando o barco batesse nela, né? Muito complicado. Como esse caso, né? Podemos aprender muitos conceitos e aplicá-los no mais diversos casos,
como a importância da água na estrutura e a resistência de suas peças, de acordo com os esforços aplicados nela. Vamos lembrar que no projeto a gente que é o responsável pela elaboração do projeto arquitetônico de uma residência. Então, nós somos responsáveis por esse projeto. Razão pela qual fazer um estudo da influência do ambiente em sua estrutura e levar os esforços para elas, que ela sofrerá, né, fará com que você tenha um projeto bem elaborado, né? Essa influência do meio ambiente, se tem chuva, se tem sol, se está batendo, se tem resistência, peso, carga para aguentar, suportar, né? Ainda como responsável por esse projeto, você deverá analisar quais propriedades são indispensáveis para a madeira, tendo em vista as peças que deseja projetar. Cada tipo de madeira, pessoal, tem a sua vantagem, o seu uso, onde há o aproveitamento máximo de suas qualidades com o melhor custo-benefício, né? Especificar o material, a madeira correta para cada tipo de função. Motivo pela qual saber esses dados é fundamental para a elaboração do projeto com êxito. Não hesite em conhecer tudo sobre esse versátil material, pois isso lhe abrirá muitas portas quando estiver trabalhando. Isso é uma necessidade do profissional, conhecer o produto que ele está utilizando no projeto dele. As propriedades da madeira têm uma condição determinada por sua estrutura anatômica, né? Sendo diferenciadas por seu comportamento em 3 direções: a direção longitudinal, a direção radial e a tangencial. As propriedades que veremos a seguir normalmente dependem da direção analisada e se relacionam com elas. Ou seja, as madeiras são classificadas geralmente pela sua densidade, fator que associa sua massa com o seu volume, e a sua resistência determinará suas dimensões no projeto, né? Conforme a resistência que tenha sua madeira lá, o seu pilar, o que quer que seja, é que você vai dizer se ela vai ter um determinado tamanho, 20 por 30, 20 por 40, 20 por 15, vai depender dessa resistência da madeira e qual é a correta dimensão para sustentar determinada carga, né? E qual madeira é adequada para certos esforços, né? Que tipo de madeira? Já a rigidez tem relação com a tensão aplicada e com a deformação do material, enquanto a umidade influencia nas outras propriedades, principalmente na resistência e na rigidez, né? A madeira muito úmida ela vai perder a capacidade de resistência dela, por exemplo, né? Mas vamos ver então cada caso. Vamos falar sobre, nesse caso, primeira vez, vamos falar em primeiro lugar, né, sobre a densidade. A densidade, ou também chamada massa específica, é uma das propriedades mais importantes da madeira, pois serve de referência para a sua classificação. Nas tabelas vocês vão encontrar a densidade dela, nas tabelas que a gente apresentou em aulas anteriores. Variando de aspecto para espécie, de espécie para espécie, né, ela determina seu uso nos mais diversos meios, como na construção civil, na fabricação de móveis, na indústria de papel e assim por diante, né? Os móveis, você vai encontrar móveis de tudo quanto é tipo de madeira, né? Construção civil também, né? Sempre a gente deve usar a madeira adequada para determinados usos, né? Necessidades. Para o cálculo dos elementos da estrutura, sua determinação é fundamental, determinar a densidade dela, pois seu peso próprio é estimado em função do valor da densidade na espécie utilizada, podendo ser encontradas em tabelas específicas, aquilo que eu entreguei para vocês já. Então, densidade, chamada pelo termo prático densidade básica, a densidade é ρ-bás. O ρ é uma espécie de um P tortinho, né? Então tá lá. Básico, né? O ρ básico é a densidade básica da madeira, segundo a norma 7190. É obtida pelo coeficiente da massa seca, MS, pelo volume saturado, VSAT. Então, a densidade básica é a massa seca dividida pelo volume saturado, e dado em gramas por centímetro cúbico, volume, centímetros cúbicos.
massa em grama. Considere uma peça de madeira seca, em estufa, que pesa 400 gramas, um exemplo, né, de cálculo, com o volume saturado com água, né? Após submersa em água de 520 centímetros cúbicos, que é o valor que tem essa densidade do exemplo aqui, certo? Aplicando a fórmula, a gente tem peso dela, 400 gramas, o volume, 520 centímetros cúbicos. Então, dividindo 400 por 520, você tem 0,77 gramas por centímetro cúbico, né? Então, essa é a densidade dela aí, o Rho básico. Portanto, madeira tem uma densidade básica de 0,77 gramas por centímetro cúbico, no caso. Para encontrar esses volumes de massa seca e saturada, podemos seguir as especificações da norma 7190. A massa seca é determinada mantendo seu corpo de prova, né, em estufa a 103 graus Celsius, até que a massa do corpo de prova permaneça constante. Então, por exemplo, ela vai ficar naquela massa, aquele peso dela constante depois. Quando ficou constante, está na hora de tirar o corpo de prova. O volume saturado é determinado em corpo de prova submerso em água até atingir peso constante. Então você põe na água, depois chega uma hora que ela não vai mais conseguir assimilar a quantidade de água, ela está saturada. Então aí o peso fica constante e você então está com o corpo de prova pronto. O conceito físico de densidade é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume. Então, é massa dividido por volume. Agora vamos falar um pouco de resistência, né? Nós falamos de densidade e nós vamos falar de resistência. Segundo a norma de projeto de estrutura de madeira 7190, né? A resistência é a aptidão de madeira suportar tensões, né? Aguentar esses esforços todos. Pode ser tensão de compressão, tensão de tração, de cisalhamento, depende do caso. Um dos elementos anatômicos responsável pela determinação da resistência na madeira é a fibra da madeira. Para as madeiras do tipo dicotiledôneas e a traqueídes, né? No caso das coníferas, né? A gente falou sobre essa madeira aí nas aulas passadas. Quanto maior for a densidade, maior será a quantidade de madeira por volume. E, consequentemente, haverá um aumento de resistência, né? A densidade é maior, a resistência também é maior. Já a umidade da madeira aumenta a densidade aparente e reduz a resistência mecânica. A madeira também é bem resistente a choques, capacidade do material de absorver rapidamente energia pela deformação do elemento. A gente pode depois se aprofundar mais, né? Vocês devem aprofundar mais nesses estudos de propriedades mecânicas da madeira, né? A resistência da madeira varia conforme a orientação da fibra. É muito importante isso daí, né? A direção longitudinal ou axial, né? Isto é, paralela às fibras, é a que apresenta maiores valores. Agora, um pouco de rigidez, vamos falar um pouco de rigidez da madeira. A norma 7190 é medida, na norma, né? A gente aprende a rigidez, segundo a norma 7190, é medida pelo valor médio do módulo de elasticidade, determinado na fase de comportamento elástico linear. Ela está relacionada com a tensão aplicada e a deformação elástica resultante. Isto é, quando aplicamos uma força em uma determinada área, uma tensão, ela sofrerá uma deformação. Pode ser pequena ou grande. Essa deformação é considerada elástica, pois alguns materiais podem voltar ao seu estado original após a retirada dessa força. Um exemplo, por exemplo, é quando puxamos o elástico. Se a soltarmos, ele volta ao seu estado de origem, original, né, de repouso, né?
Entretanto, isso depende do tempo em que o elástico está sendo segurado e a força aplicada nele. Ele pode sofrer deformações, né? Onde você vê uma madeira, qual é a madeira que pode sofrer, por exemplo, esse tipo de deformação e voltar? Esses dias eu estava vendo, por exemplo, o arco de flecha do índio. Quando ele puxa a flecha, aquele arco se deforma. Quando solta a flecha, ele volta, o arco volta na condição normal, inicial dele, de repouso, né? Vamos falar assim. Para entender melhor essa definição, devemos compreender o comportamento da madeira, que apresenta 3 planos de simetria elásticas, preferenciais nas direções longitudinal, radial e tangencial. Como vencer isso então? O eixo longitudinal é paralelo à direção da fibra. Então, se a fibra está na direção do comprimento, por exemplo, da sua madeira, então ele é longitudinal. O eixo radial é normal aos anéis, né? Ou ao normal, 90 graus, ao comprimento dessa madeira, né? Então ele é normal aos crescimentos, de crescimento do eixo tangencial, do eixo. E o tangencial é tangente aos anéis, quer dizer, não é 90 graus, ele vai fazer tangência a nesses anéis de crescimento que a gente viu aí nas aulas passadas e nas amostras que eu levei em sala de aula. Desculpa. Nessas 3 direções, a madeira apresenta um comportamento diferente quanto ao seu modo de elasticidade. Apesar de a madeira ter esse comportamento diferente da rigidez nas 3 direções, longitudinal, radial e tangencial, para o cálculo do projeto de estruturas, é desconsiderada a rigidez na direção tangencial. A gente não vai se preocupar com a direção tangencial. Há uma relação entre os modos de elasticidade nas direções normal, que a gente fala EW90. Por que 90? É 90 graus da comprimento da peça, por exemplo. E na direção paralela às fibras, ou seja, ela segue o sentido da fibra, então o ângulo é 0, então EW0. Então, EW90 é 1 sobre 20 multiplicado por EW0. Esse módulo de elasticidade interfere nas outras propriedades da madeira. Quanto maior for o seu valor, maior será a resistência da madeira e menor será a sua deformabilidade. Quanto mais resistente ela é, menos ela vai deformar. Quanto menor for o seu valor, as qualidades para a construção civil são piores, porque vai deformar mais fácil. Imagina você colocar uma estrutura, colocar um pilar segurando uma estrutura e ele começa a deformar, né? Frambar, né? E sai de baixo, né? Como a umidade influencia na rigidez da madeira, utiliza-se coeficientes de modificação, é o K-mod que fala, para valores de projeto, a fim de corrigir esse problema, né? Tudo é tabelado, normalizado, né? Compreendemos anteriormente que as propriedades da madeira são determinadas por uma condição ideal, com teor de umidade de 12%. Isso a norma fala, condição ideal, 12% de umidade. Para aplicarmos em ambientes com outros teores de umidade, as propriedades físicas da madeira devem ser corrigidas. Para determinar, como é que a gente determina então esse teor de umidade de uma peça, por exemplo? Deve-se pesar uma amostra das condições ambientes e depois pesar a mesma amostra após secagem em estufa. Aquilo que a gente falou aí, seca lá a 103 graus, por exemplo. Então, como é que fica a umidade? A porcentagem de umidade é M1 menos MS dividido por MS vezes 100, né? Então, ela com densidade mais alta para cada água, menos a densidade dela seca, a massa, desculpa, né? Dividido pela massa seca vezes 100, né? A massa inicial dividido pela massa, menos a massa seca dividido pela massa seca. MI é a massa da madeira na condição ambiente, né? Que ela tem a umidade dela. MS é a massa da madeira após secagem em estufa, daqueles 103 graus lá durante um determinado tempo,
quando o peso dela fica normalizado. Principalmente nas propriedades de resistência, a rigidez descritas acima, né, anteriormente, aí, a umidade tem grande influência, né, interferência, entre as quais está a deformação da estrutura, que varia com a classe de umidade em que ela é enquadrada, né? Em um pier, por exemplo, como a figura agora aqui embaixo, aqui 1.6, né, que tem um monte de madeira, uma parte dela dentro da água, sofrendo todas aquele problema de sobe maré, desce maré, ou o barco vem e bate nela, aquelas várias coisas que podem atrapalhar e deformar a estrutura, né? E já que há momentos em que a madeira está molhada e em outros seca, ela tem um comportamento diferente em cada situação, úmida, seca, né? Apenas só com a maresia, né? Então você tem que escolher aí um material que resiste a tudo isso daí. Para corrigir essa interferência, a norma 7190 criou classe de umidade. Então o quadro 1 abaixo aqui, ele vai dizer as características, a classe de umidade de cada tipo de madeira, de acordo com a sua umidade, cuja finalidade é ajustar as propriedades de resistência e de rigidez da madeira, em função das condições ambientais onde permanecerão as estruturas, né? Então você tem aí, por exemplo, classes de umidade. Você tem 4 classes, classe 1, 2, 3, 4. Umidade relativa do ambiente, U, que é a umidade do ambiente. Se for a umidade menor que 65%, a umidade de equilíbrio da madeira lá, né, tem que ser de 12% de umidade. Se você pega a umidade ambiente entre 65% e 75%, a umidade de equilíbrio é 15%. No terceiro caso, se a umidade do ambiente está entre 75% e 85%, então a umidade de equilíbrio é 18%, que a madeira tem que ter. E acima de 85% de umidade durante longo período, ela tem que estar maior ou igual a 25%. Supondo que uma madeira, uma amostra, né, da madeira tenha, por exemplo, para calcular, né, vamos fazer um cálculozinho fácil aí, rápido. Tem uma massa de 550 gramas, esse corpo de prova, vou falar assim, em umidade de equilíbrio com o ambiente, né? E após a secagem em estufa, apresente uma massa de 466 gramas, quer dizer, caiu de 550, foi seco em estufa e ficou com 466 gramas de umidade de equilíbrio, né? Então, qual que vai ser essa umidade? Então, se você fizer aí, vai ser igual 550 menos 466 dividido por 466 vezes 100. Então, essa madeira, esse corpo de prova que a gente está calculando, ele está com 18% de umidade. Dentro desses 18%, se você voltar na tabela, aonde que vai cair? Vai cair na classe de umidade 3, ou seja, é aplicado em ambientes entre 75% e 85% da umidade, porcentagem da umidade ambiental. Essas classes serão utilizadas no projeto das estruturas e aplicadas também para a correção das propriedades de resistência e rigidez, por meio de coeficientes de modificação, que chama K-mod, que será estudado logo na frente aqui, a gente vai falar sobre ele. Vamos falar um pouquinho da durabilidade da madeira. Isso é muito importante. É relacionada principalmente ao ataque de organismos xilofagos, como caso dos insetos, fungos e perfuradores marinhos, né? Essas tranqueiras que aparecem na casa da gente, né? Como estudado na sessão anterior, a parte do tronco mais utilizada é o cerne. Isso a gente falou aí, mostrou até nas amostras, né, de corpo de prova que eu levei em sala de aula. Enquanto o alburno é considerado não durável,
pois sofrem mais ataques por esses organismos, né? Assim, os tratamentos são voltados para que essa parte durável, prolongando a durabilidade natural, ajudando a sua preservação. Fazer qualquer tipo de tratamento que ajude na durabilidade, resistência, tempo de uso, né? Além disso, deve-se procurar usar espécies que sejam naturalmente resistentes ao ataque e que aceitem os tratamentos, pois nem todos os tipos de madeira podem ser tratados com eficácia, né? Nem toda madeira aceita tratamentos químicos aí, por exemplo. Vale salientar que, quando a madeira é tratada previamente, ela requer uma menor intensidade de manutenção, né? Dura mais tempo. No caso de elementos de madeiras expostos a intempéries, como a umidade proveniente da chuva, raio solar, maresia, né? Deve-se procurar o uso de elementos construtivos que evitem a sua exposição excessiva, né? Então, pessoal, olha só quanta coisa a gente já viu. Na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre essas características, nós vamos falar um pouco mais, agora vamos falar da resistência ao fogo, que é muito interessante, tá bom? Então, por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado aí.